Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou falar para vocês sobre uma nova forma de negociação de débitos tributários. Trata-se da transação tributária, criada pela MP do Contribuinte Legal, que já está em vigor. Inclusive, existe uma espécie de negociação extraordinária, cujo prazo vence agora no dia 30 de junho. Então, se você, sua empresa, ou se você administra ou cuida da gestão fiscal de alguma empresa que esteja com débitos fiscais, esse assunto pode ser do seu interesse. Eu sou o Marcelo Vicente e esses são os Recortes Legais. Pessoas físicas e jurídicas que estejam em débito com a Fazenda Nacional contam agora com uma nova forma de negociação desses débitos. É que foi criado pelo governo federal uma espécie de negociação chamada transação tributária, que já vinha prevista no Código Tributário Nacional desde 1960 e que até agora não havia sido regulamentada. É que houve a publicação da medida provisória 899 em outubro do ano passado e recentemente foi convertida na Lei 13988 e que trouxe umas novas condições para a negociação de débitos das pessoas físicas, tanto das pessoas jurídicas como das físicas, junto à Fazenda Nacional. E quais são os objetivos? Os objetivos são facilitar que o contribuinte retorne à sua situação de regularidade fiscal e com isso possa obter a sua certidão negativa de débitos. E pelo lado da Fazenda, seria uma forma de tentar recuperar créditos que ela entende como sendo irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Daí existe uma espécie de troca entre a Fazenda e o contribuinte, de modo que, um abrindo mão de alguma coisa, outro abrindo mão de outra, haverá a possibilidade de se fazer uma negociação, que é algo que já tinha se instituído há muito tempo atrás no Código Tributário Nacional e que até hoje não havia sido regulamentado. Então, com base nessa permissão que havia no Código Tributário, houve a criação desse programa que acabou de ser implantado. Então, nós temos uma nova forma de diálogo entre o fisco e o contribuinte. Isso pode favorecer na implantação de administração do passivo fiscal em prol do contribuinte. Ou seja, a partir do momento em que existem débitos junto à Receita Federal, junto à Fazenda Nacional, e o contribuinte não tem expectativa de poder pagá-los, mesmo que seja a longo prazo, existe a possibilidade de fazer uma negociação, desde que haja um entendimento entre ele, entre o contribuinte e a Fazenda nesse aspecto. E quais são os débitos que podem ser incluídos nesse primeiro momento da criação dessa espécie de negociação? De acordo com a lei, os débitos que podem ser incluídos são os seguintes: débitos junto à Receita Federal do Brasil, ou seja, aqueles débitos que estão no conta corrente da empresa, no conta corrente da Receita Federal da empresa e que ainda não foram judicializados, ainda não houve o ingresso de uma ação de execução, ainda não houve a inscrição em dívida ativa. Dívida ativa da União Federal cobrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. São aqueles créditos que já saíram do controle da Receita Federal e foram enviados para a Procuradoria, que em breve deverá ajuizar uma execução fiscal. Então esses débitos já podem ser objeto de negociação de acordo com essa nova proposta da Fazenda. E também dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, cobradas pela Procuradoria-Geral Federal e pela Advocacia Geral da União. Então, esses são as três espécies de débitos que podem ser negociados. E com base nessa nova lei, que prevê a negociação tributária, que prevê a transação tributária, a Fazenda já criou um novo sistema que traz a possibilidade de que sejam feitas três espécies de transação. Já está em vigor, então, uma portaria que foi editada pela Procuradoria da Fazenda e que prevê três espécies de negociação, além de uma extraordinária, que foi introduzida por conta dessa questão da crise sanitária, para tentar contornar essa situação econômica pela qual a gente está passando, de crise, e então o governo resolveu criar um sistema extraordinário de negociação. E quais são as condições que podem ser vantajosas do ponto de vista da administração do passivo fiscal? Quais são as vantagens ou quais são eventuais benefícios que o contribuinte pode encontrar nessa negociação? Bom, o primeiro é o parcelamento dos débitos em prestações a longo prazo, podendo chegar em até 145 prestações. Então, ao contrário do que vem sendo feito nos sistemas anteriores, em que há uma limitação na quantidade de por exemplo, no sistema simplificado nós temos até 60 parcelas. Essa negociação extraordinária poderá chegar até 145 parcelas. Isso no caso das pessoas físicas e no caso das
empresas, das micro e pequenas empresas, microempresas e empresas de pequeno porte. Para as pessoas jurídicas, a quantidade de parcela ela chega a 84. Abatimento nos juros, outro benefício que a gente pode encontrar, outra vantagem, seria o abatimento nos juros, multas e encargos legais que podem atingir até 70% do valor do débito. Então, de acordo com essa nova lei, é possível que haja uma redução nesses encargos, de modo que o valor do débito seja reduzido em até 70%. Além disso, uma outra vantagem que a gente pode considerar é que o valor da prestação inicial, quando você for fazer o parcelamento do débito, a prestação inicial poderá ser equivalente a 1% do valor do débito total, ou seja, será uma prestação inicial em valor inferior, até para estimular que o contribuinte procure negociar os seus débitos, e esse percentual de 1%, o valor correspondente poderá ser dividido em até 3 prestações. Tá? E agora uma dessas negociações em que houve a criação de um programa de negociação por conta da crise sanitária, a gente tem a possibilidade de fazer um parcelamento em até 84 prestações, a primeira prestação ser correspondente a 1% do valor do débito, e pessoas físicas e pequenas empresas, a quantidade de parcelas é estendida até 145 prestações. Tá? Bom, então a gente pode considerar, o que mais que a gente pode considerar sobre essa espécie de negociação que foi recentemente criada? Ela traz uma novidade no campo jurídico, por quê? Porque a gente estava acostumado com aqueles programas de parcelamento, os Refis, PAES, PERT, né, que sempre dependiam da criação de uma lei. Era uma lei votada pelo Congresso Nacional que poderia até demorar, né, para ser negociada, para ser discutida lá no Congresso, e isso poderia fazer com que esses programas de parcelamento esses programas de negociação não fossem mantidos de forma permanente. Agora, com essa nova lei, com essa lei 13988, que foi a conversão da medida provisória 899, que a gente chama de MP do contribuinte legal, a negociação ela se torna algo permanente, dependendo apenas de que a Fazenda Nacional edite normas objetivando a sua regulamentação, de forma a incentivar o contribuinte, a chamar o contribuinte a fazer as negociações, ou mesmo deixar um programa aberto, um programa disponível para o contribuinte aderir em determinado prazo, como é o caso dessa negociação extraordinária que permite o ingresso nesse programa de parcelamento, nessa negociação, cujo prazo vai até o dia 30 de junho próximo. Então, a gente pode dizer que essa nova negociação ela é uma espécie de troca entre a Fazenda e o contribuinte. De um lado, a Fazenda busca recuperar créditos que ela entende que já são irrecuperáveis ou de difícil recuperação, e o contribuinte, por sua vez, procura resolver a sua situação fiscal, procura parcelar os seus débitos de modo a poder obter a sua certidão e voltar a poder negociar com o governo, voltar a poder pegar empréstimos bancários, etc. Então é isso aí, pessoal. Isso foi só uma introdução desse sistema de negociação que foi criado recentemente. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre as espécies de negociação que estão disponíveis, quais são os benefícios, as vantagens, quais são os riscos que envolvem essa operação de negociação, e também algumas dicas e orientações que podem facilitar na tomada de decisão para vocês. Então, aguardo vocês na próxima apresentação e convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, no nosso canal no YouTube e também no nosso site. Caso tenha alguma dúvida, por favor, entrem no site, mandem uma mensagem de WhatsApp para a gente, que responderemos com grande prazer. Então, um grande abraço e até a próxima.